Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga. Nós estamos no nosso projeto Clube do Livro Isabel Augusta e hoje vamos ler o capítulo 4, Contrato Individual, ok? Então vamos começar? Ia iniciou a sessão dizendo ter passado doente o mês todo, desde asma, que não tinha desde os 10 anos, até uma crise intensa de cistite. Não houve um dia sequer desde a última sessão em que tivesse se sentido normal. Ou não podia respirar, ou não podia sentar, ou não podia andar, ou teve dores de cabeça muito fortes. Perguntei se tinha alguma ideia dos motivos e ela disse que não. Sentia certo alívio em ter estado doente, pois não conseguia pensar na sessão ou na família. Então, essa parte é interessante, é um alívio ela estar doente. A doença foi um álibi. Quando começava a pensar, ficava mal e tinha vontade de sair para buscar droga. Porém, como estava doente, não podia ir. Falei sobre isso, conotando positivamente suas percepções e passei a perguntar sobre as decisões familiares. Ela entregou-me um envelope lacrado e disse que a irmã pedira-lhe que entregasse a mim. Estava lacrado porque ela não deveria ler o conteúdo. E disse ter certeza de que eu deixaria que ela lesse. Por isso, nem tentou abrir o envelope. O irmão Henrique telefonou-lhe quando estava viajando, dizendo que não havia entregado seu bilhete e que o enviaria por fax ao consultório. Fui verificar com a secretária e realmente havia acabado de chegar. Seu recado dizia o seguinte: Prezada doutora, no bilhete que lhe enviei por Isabel Augusta disse que não iria à sessão, mas depois resolvi dar a ela uma chance de resolver os seus problemas. Se a minha ida pode ajudar, proponho-me a ir, já que é só uma sessão. Não conversei ainda com minha família, mas posso garantir que a minha esposa Heloísa também irá. Não existe um melhor dia e horário para mim. Todos serão difíceis de encaixar. Decida a senhora, e eu verei o que é possível fazer. No aguardo de sua confirmação, Henrique. Li a mensagem em voz alta e A ficou muito séria, com lágrimas nos olhos. Toquei no seu ombro e ela despencou a chorar. Algumas terapeutas têm isso de encostar nos seus clientes, mas não são todas. E também nem todas as abordagens permitem isso, tá bom? Permitir, talvez não seria a palavra, eu acredito que seja muito mais dentro da abordagem. Mas como a minha não é uma dessas, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Por isso, deixo apenas como um parênteses. Chorou convulsivamente por 10 minutos. Quando se acalmou, contou-me que não costumava chorar desde muito pequena. Nas 2 vezes em que veio ao consultório, chorou um pouco. Durante o mês, teve muita vontade. Sentia o choro no corpo, mas ele não saía. A sensação que tinha nesse momento, após o dilúvio, era de leveza. A cabeça estava oca. Também diz que Henrique nunca a chamara de Isabel Augusta. Na verdade, nunca a chamara de nada. Quando fala com ela, não diz seu nome. Nunca o havia visto escrever sobre ela. Abri então o envelope e lemos juntas os 4 bilhetes. O primeiro era de Débora. Doutora, procurei fazer tudo o que combinamos, mas acho que não fui eficiente. Vitor e Daniel aceitaram ir, mas Henrique não. Mesmo assim, estou lhe enviando todos os bilhetes, pois sugeri ao Henrique que até o início da sessão de IA, ele ainda poderia rever a sua posição. Eu e minha família iremos à sessão, e o dia e o horário poderá ser qualquer um. Durante a semana, é ruim para o Roberto, e no sábado é ruim para as crianças. Aguarde a sua confirmação. Agradecida, Débora. PS. Quanto à ida da mamãe, ainda não decidimos. Estou muito preocupada com a saúde da IA. O segundo bilhete era de Daniel. Doutora, apesar de achar que não vai resolver nada, aceito o convite para ir à sessão. O melhor para mim é num sábado. Daniel. O terceiro era de Vitor. Aceito ir numa sessão com os meus irmãos. Minha família não irá. Vitor. O último era de Henrique.
diferindo dos outros, estava escrito à mão. Prezada doutora, não aceito seu convite para a sessão de família. Tenho meus compromissos e minha família para cuidar. Não pretendo me envolver mais nas loucuras da sua paciente. Grato, Henrique. Iá disse que era o que ela esperava de todos os bilhetes. A única coisa que não combinava era o recado de Henrique por fax. Essa mudança de atitude a deixava confusa, com medo. Achava que ele ia aprontar algo contra ela. Então percebam como isso entra dentro do desenvolvimento de comportamentos que são desencadeados. Então, devido a comportamentos anteriores, obviamente, a IA acaba tendo uma crença em relação ao seu irmão. Mas eu vou grifar de qualquer maneira, pode ser importante mais para frente. Clareei que o que eu percebia nele era uma ambivalência entre vir ou não, entre ter esperança ou não, entre confiar ou não. Achava que era essa atitude, a situação de todos os irmãos. Só que o Henrique era explícito e duro na forma de falar. Passamos a rever o seu relacionamento com os membros da família. Ela deu-se conta que durante esse mês ninguém a havia procurado. Mesmo Débora só havia feito contatos em funções de sintomas, remédios e médicos. Ela ficou só em casa com os empregados. Mesmo sua mãe, que a inferniza com as palavras desconexas e loucas, ficou distante. Eu disse que essa poderia ser uma reação de medo da família e até de retaliação por ela ter mexido com todos a partir da sugestão da sessão familiar. Defini que com a sessão de família ou não, eu continuava decidida a atendê-la para explorar seu lado saudável e adulto. Avaliamos seus comportamentos passados e o desse mês. Dentro desses parâmetros, contratamos então qual seria a sua tarefa no mês e na sessão de família. Então percebam que tarefa geralmente vem da teoria da cognitivo-comportamental. A sistêmica, ela está trazendo também o conceito de tarefa. Retomando. Ela levaria para cada irmão um bilhete meu, definindo data e hora da sessão, e meu pedido para que antes do encontro informassem o nome das pessoas de sua família que viriam. Na semana anterior, ela faria o contato com cada irmão para saber o nome dos participantes, enviando-os a mim. Contratamos também o que ela faria se tivesse alguma recaída nos sintomas. Então percebam como ela já trata antecipadamente a possibilidade da piora da paciente, uma recaída. Não há problema nisso. Você acreditar que o seu paciente vai passar por uma situação intensa e de repente você precisa dar para ele as ferramentas antecipadamente para que ele não faça aquela recaída algo pior. Se tivesse na iminência de recair, passaria um e-mail para mim. Se recaísse, deixaria um recado na secretária eletrônica, participando-me o fato. Em nenhum dos casos daria resposta. Se ela viesse drogada no dia da sessão, eu faria a sessão só com a família. Ela ficaria na sala de espera e eu encerraria o trabalho, desistindo e definindo a minha incompetência para atendê-la. Se ela viesse sem recaídas, eu necessitaria da ajuda dela para organizarmos os dados, para clarear algumas situações que fossem necessárias, tendo em vista que teríamos várias pessoas na sessão. Ela perguntou-me se isso era coterapia. Eu expliquei o que era coterapia dentro dos conceitos técnicos e por que ela seria um tipo de coterapeuta. Ela entendia da família e era a pessoa mais interessada em reorganizar as coisas e eu confiava nela. Expliquei ainda que os meus objetivos para a sessão eram conhecer as pessoas e poder avaliar o que cada um poderia aprender para a sua vida se as relações entre os membros da família sofressem algumas mudanças, além de poder avaliar se a tarefa de ela vir a ser uma mulher normal poderia ser facilitada com a ajuda de alguns membros da família ou se seria só sua. Perguntei se ela sabia seu verdadeiro nome e ela demorou a entender. Disse-lhe então que eu pensava que mais
dia menos dia, teria que ir buscar suas verdadeiras raízes, ou seja, procurar saber seus dados verdadeiros de sua história. Penso que a decisão de ir buscar esses dados seria um sinalizador da evolução do seu processo. Isso porque creio que uma das suas maiores dificuldades era a confusão e a não definição de sua identidade. Conforme fosse ficando dona de si e dos seus funcionamentos, ela estaria pronta para decidir o que fazer com relação à falta de informações confiáveis do começo de sua vida. Ela disse ter entendido, mas acreditava não estar nunca pronta para isso. Então, eu vou voltar e vou grifar que essa hipótese é a confusão da não definição de sua identidade. Por que a gente levanta hipóteses? Porque ao longo do tratamento você vai descartando as hipóteses ou confirmando e aí conseguindo traçar ao longo da terapia o que você deseja trabalhar e como fazer as melhores abordagens, entende? Então, a autora aqui está dando os 3 pontinhos, né? E vamos às opiniões da autora. Aproveitei as queixas de sintomas físicos para introduzir a compreensão da relação entre eles e o estado emocional, entre sintomas e funções emocionais dos órgãos do corpo, explicando que toda função psicológica desenvolve-se a partir de modelos fisiológicos e também que as funções fisiológicas, psicológicas e relacionais são correlacionadas a uma disfunção física e, consequentemente, acarreta uma disfunção psicológica e relacional. Ela traz aqui, então, um rodapé falando de Reich, que ele explica a função do orgasmo, que é o nome do livro, tá bem? Então, isso é a psicossomática, tá bom, pessoal? Em outras palavras. E bem resumidamente. Antes de colocar meu ponto de vista, procuro pesquisar se o cliente tem suas próprias explicações. Muitas vezes, através delas, chega-se às questões místicas ou de segredos e rituais familiares. E há, apesar de relacionar os seus sintomas com as fases da vida, não tinha mais interpretações. Coloquei meus pontos de compreensão e, como ela mostrou-se interessada, sugeri alguns livros que relacionam sintomas físicos e estados emocionais. Muita gente pergunta, mas como assim? Vou sugerir leitura para os meus pacientes, meus clientes? Sim, porque isso se chama psicoeducação. Quando você está psicoeducando o seu paciente, o seu cliente, você está dando a oportunidade dele conhecer os próprios sintomas para nomear aquilo e, de fato, saber como e o que esperar daquela situação. Então, é muito positivo. Quando avalio com o cliente seus comportamentos e sintomas, independente de serem disfuncionais ou não, encaminho a discussão no sentido de avaliar se ele percebeu o seu padrão de funcionamento, se enxerga o que está precisando aprender e o que precisa ser mudado. Essa avaliação vai definir os objetivos gerais do trabalho a ser desenvolvido, que dependerão do nível de consciência do próprio funcionamento, das aprendizagens necessárias, da autonomia e da seriedade dos sintomas. Isabel Augusta tinha uma ideia mínima de seu padrão disfuncional, mas aceitava e compreendia rapidamente quando eu fazia marcações, sugestões ou esclarecimentos. Gosto de fazer um parênteses aqui para informar que isso, do fato de Isabel Augusta conseguir de fato ter a compreensão cognitiva disso, é devido ao fato de não ter nenhum problema com relação à cognição, memória, aprendizagem, atenção, até mesmo escolaridade, compreensão e interpretação. Isso do universo é muito importante, porque como vocês sabem, não é esse tipo de característica da pessoa ser menos capaz ou mais capaz que vai influenciar diretamente como resultado da sua dependência emocional ou da sua dependência química, que também é tratada nesse livro. Portanto, a IA parece ser uma pessoa de inteligência normal, digamos assim, dentro do esperado, dentro da média, a ponto de conseguir entender as intervenções da psicoterapeuta
e isso não é fato que esteja influenciando para que ela esteja numa relação disfuncional, ok? Porque afinal são dois universos, emocional e cognitivo, acontecendo na mesma pessoa. Mas eu gosto de fazer esse tipo de intervenção porque eu trabalho com avaliação psicológica e eu explico algumas outras coisas dentro da minha compreensão do ser humano, porque algumas coisas acontecem. Então, só para terminar esse parênteses. Até esse momento, parecia ter um bom nível de aprendizagem e cooperação. Aí ela traz o Kelseman. Uma das ideias gerais na terapia sistêmica é que o pedido do cliente é sempre paradoxal. Na compreensão do funcionamento dos sistemas, sabe-se que as forças de mudança e de persistência coabitam dentro do sistema. Sempre que se aciona uma, desencadeia-se outra. Quando o cliente aciona o seu desejo de mudança, desencadeia seu desejo de permanecer igual. Quero que tudo mude, mas que tudo permaneça igual. É o desejo do cliente. Quero que tudo mude, porque o sofrimento é intenso, o mal-estar e a dor estão tornando a sua vida insatisfatória, desprazerosa ou insuportável. No entanto, o medo do desconhecido, as dificuldades que a mudança trará, a desacomodação que isso significa, trazem à tona o desejo da não mudança. O paradoxo do pedido pode estar depositado em pessoas diferentes do sistema ou aparecerem no próprio funcionamento do sistema ao vir à terapia. E ela traz duas recomendações lá embaixo, do Adolf e do, 26 e 27. Wastalakis, né? Não sei o nome dele. A maior parte das intervenções dessa e também das outras sessões foram diretas, procurando efetivamente explicitar os objetivos e assim desencadear o desejo de cooperar. Evito fazer interpretações sobre os conteúdos do cliente. Quando enxergo algo com o qual acredito que seja útil ele tomar contato, prefiro fazer uma marcação, delimitação, e dessa forma auxiliá-lo a perceber o seu funcionamento. Quando faço alguma interpretação, sempre é a respeito do funcionamento da forma e não do conteúdo. Assim, procuro auxiliar o cliente a ter consciência do seu funcionamento, das aprendizagens e mudanças que precisa fazer. Então, lembra que a gente conversou sobre forma e conteúdo anteriormente? Então, se precisar, volta naquele capítulo ou nas suas anotações. Continuando. Propor que o cliente seja meu co-terapeuta é uma estratégia paradoxal, pois o coloca ao mesmo tempo em dois espaços, o de necessitado e o de especialista. Essa intervenção confusional deixa o espaço para futuras intervenções e tarefas. Redefinir a situação de IA como uma questão de identidade mal estabelecida também é uma abertura para novas intervenções. Isso tanto é verdade como não, só dependendo. Vamos retomar, desculpa. Redefinir a situação de IA como uma questão de identidade mal estabelecida também é uma abertura para novas intervenções. Isso tanto é verdade como não só depende do ângulo que formos olhar. Quando se fazem essas leituras, o propósito não é definir uma verdade, um diagnóstico, mas sim abrir espaço para flexibilizar, acrescentar e redefinir. Então, aqui ela explica e fecha junto comigo e com você o motivo dela selecionar o papel co-terapeuta para a nossa IA. Então, até a próxima! Se você gostou, compartilha, comenta, deixa seu like, isso ajuda bastante o canal e principalmente estuda junto comigo, eu vou adorar. Até mais!